Oiê, vamos falar de espanhol? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar, continuando o que a gente começou falando sobre o pronome pessoal em um caso de um objeto. A gente já falou do caso de quando ele é um objeto direto. E nessa aula a gente vai falar do caso de um objeto indireto. Mais uma vez explicando, caso você não tenha visto o último vídeo ou você não lembre, um objeto ele nada mais é do que quando ele tem uma função e uma dependência em relação ao verbo. Isso significa que quando tem alguma coisa depois do verbo, ele pode depender da ação que está acontecendo ou não. Eu tinha dado um exemplo de, por exemplo, eu estudo espanhol. Estudio espanhol. Se você for perceber nessa frase, a palavra espanhol depende da ação estudio porque ela não tem sentido se não for para completar a informação da ação. Então é isso que a gente precisa perceber quando a gente fala de objeto. Ele é uma parte do texto que depende do verbo para ele poder fazer sentido, porque não faria sentido nenhum a gente ter a palavra espanhol se não fosse para completar o estudio. O que a gente vai ter com o caso de um objeto indireto é que essa conexão entre a ação e o objeto ela é interferida e no meio dela tem uma preposição. Se você lembra dos pronomes pessoais do caso de objeto direto, talvez você vai perceber que os casos de objeto indireto são bem similares. Como é o caso de a gente tem, então, daquela mesma ordem que a gente falou. Então, yo, tú, él, nosotros, vosotros e ellos. A gente vai ter, então, me, te, le e se, nos, os e les, se. O que vai acontecer então é que a gente pode perceber que o caso que a gente vai talvez se confundir é quando a gente fala de terceira pessoa, porque tanto do singular quanto do plural a gente vai ter a diferença de que muda, né? Porque a gente já falou, quando a gente falou de objeto direto, a gente percebeu que a gente usava lo e lá. Porém, quando a gente fala de objeto indireto, a gente vai ter o le e o se. Existe uma outra coisa muito importante também que acontece com frequência no espanhol. Há uma tendência de se utilizar o objeto indireto mesmo que esteja explícito na frase de quem está se falando para quem é. Não é que não exista a possibilidade de você não falar a frase sem ter quem que você falou essa pessoa, mas que é mais incomum que isso aconteça. Vou dar um exemplo de uma frase para vocês. Por exemplo, nós brasileiros poderíamos pensar suavemente que uma frase como he comprado esta blusa mi hija, que é completamente tranquila. O que acontece frequentemente no espanhol é mais comum que exista um pronome pessoal no caso de objeto indireto. Então a frase ficaria le he comprado esta blusa a mi hija. Então a tendência maior é que se faça essa segunda opção do que a primeira. Porém, mais uma vez lembrando que ela não é incorreta essa formação, ela só é menos comum. E também lembrando mais uma vez que sempre que a gente tem essa brincadeira com o caso dos pronomes pessoais, a gente tem a tendência de também falar da primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Então, lembrando que quando a gente utiliza os objetos indiretos no caso do pronome pessoal, a gente vai ter que quando a gente utiliza o me e o te, é porque a gente tem essa relação entre quem fala e quem está ouvindo. Assim, quando a gente utiliza o le, a gente está falando sobre pessoas, coisas, objetos, conceitos que funcionam como esse objeto para poder a gente falar sobre alguma coisa que não participa dessa conversa. Então, a tendência que a gente tem desses pronomes aparecerem é de realmente a gente falar para quem se direciona essas preposições e essas ações que precisam dessas preposições. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, ficou alguma dúvida tanto dos conceitos gramaticais, o que é um objeto, o que é um objeto direto e indireto, ou até mesmo como poder fazer a diferença de uma frase quando ele possui um ou quando ele possui o outro? Escreve aqui nos comentários para poder resolver essa sua dúvida. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando uma curtida ou se não perguntando sobre assuntos que gostariam de saber mais sobre a língua espanhola. É muito gratificante poder ter esses comentários e eu fico bem feliz de poder ajudar vocês. Inclusive, se você quiser continuar estudando espanhol, tem também o meu Drive com mais material de estudo, tanto para você poder ser fluente na língua espanhola, no caso de que você quer apenas falar, ou se não, para você poder praticar e ter os seus exames de proficiência com certificados, como é o caso do CIEL e do CELU. Inclusive, caso você queira estudar espanhol para você poder continuar fluente, e além disso, você também esteja estudando para você poder ter um exame de proficiência, como é o caso do CIEL, você também pode vir estudar comigo nesses meus dois cursos. Os dois estão com um cupom para você poder pagar R$40 e ter o acesso vitalício desses cursos, que vão ter, inclusive neles, explicações de conteúdo, tópicos gramaticais, como você se sente mais confiante nessa língua e também, caso você não goste, você pode pedir o reembolso em 30 dias. Caso você queira me ajudar financeiramente, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix
tanto no PicPay com @AlessandroPR, ou se não, você pode me enviar pelo meu e-mail do obrigadoale@gmail.com. Caso você queira ajudar de outra forma que não seja relacionado com dinheiro, se inscrevendo no canal e deixando uma curtida já é ótima ajuda. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido e terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!